Graça e paz, meus queridos. Boa noite. Deus abençoe a sua vida. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida todos os dias e de uma forma cada vez mais marcante, de uma forma cada vez mais intensa, de uma forma cada vez mais poderosa. Eu glorifico a Deus e exalto o Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos na sua presença para o louvor da sua glória. Como é precioso, como é maravilhoso estar na presença do Pai. Que alegria, que privilégio, que bênção, que presente a presença de Deus. Nós não temos a menor dúvida de que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, que o Senhor tem aberto as portas, tem nos dado direção, tem falado conosco e, ao mesmo tempo, tocado em nosso coração. Eu quero agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito. Eu quero agradecer a Deus pelas portas abertas. Eu quero agradecer a Deus pelos milagres. Eu quero agradecer a Deus pelas respostas de oração. Eu quero agradecer a Deus pela misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Eu quero agradecer a Deus pelo seu perdão. Eu quero agradecer a Deus pela sua poderosa mão estendida sobre nós. Eu quero agradecer a Deus porque o Senhor não nos deixa envergonhados. Porque o Senhor nos estende a mão quando nós estamos caídos, quando nós estamos enfraquecidos, quando nós estamos abalados. É Ele quem nos estende a mão e nos coloca de pé. Eu glorifico, eu exalto, eu bendigo o nome do Senhor Jesus de Nazaré, porque Ele é verdadeiramente Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conosco, Emanuel, misericordioso, perdoador, Deus onipotente, Deus de socorro e Deus de aliança. Como é maravilhoso saber que o Senhor tem conosco uma aliança eterna, uma aliança inquebrável, uma aliança que Ele firmou na cruz. Quando Ele verteu o seu sangue, Ele celebrou uma nova aliança. Ele ofereceu aos seus discípulos, na última ceia em que Ele celebrou com eles, Ele pegou o cálice e disse: tomai e bebei. Este é o meu sangue derramado por vós. O cálice da nova aliança. Ele celebrou conosco uma nova aliança. E graças a esta aliança, nós temos vida eterna. Porque está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que privilégio! Que graça! Que bênção! Poder ser chamado filho de Deus. E tudo isso por causa do cálice da nova aliança. A aliança celebrada por Jesus na cruz. Quando ele ali disse: está tudo consumado. Ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai. E no mesmo momento, o véu, a barreira, o impedimento que nos bloqueava o acesso à presença de Deus, o véu do templo, que era a barreira a ser vencida para se estar na presença de Deus, porque somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus uma vez por ano para oferecer oferta ao Senhor para perdão dos pecados do povo. Somente assim. No entanto,
Quando Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, o acesso foi liberado. Hoje basta que eu diga Abba, Pai, que Ele está presente. Basta que eu abra minha boca e clame por Ele. E Ele está ali. E Ele está presente. E Ele se manifesta. E Ele responde. E Ele nos toca. E Ele nos faz sentir a sua presença. E Ele derrama da sua graça. E Ele derrama do seu poder. E Ele fala com cada um de nós. E Ele toca em nosso interior. Por causa da sua presença. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo quando Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Tudo se fez novo. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 1, já não há mais nenhuma condenação. Já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Veja aí mais uma vez a apresentação do cálice da nova aliança, que pagou o preço da nossa dívida. Qual era a nossa dívida? A nossa dívida era o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Jesus veio, tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou a nossa morte e morreu em nosso lugar, para que nós possamos ter vida. Ele nos deu, em troca da nossa morte, Ele nos deu a vida dele. E nos possibilitou vivermos com Ele por toda a eternidade. Como seus filhos. Ele disse que iria preparar lugar. Ele iria preparar lugar. Porque ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito. Ele foi preparar lugar. Para quem? Para aqueles que o buscam. Para aqueles que creem no seu nome. Para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas. Para aqueles que entregam a sua vida nas mãos do Senhor. Para aqueles que buscam fazer a sua vontade. Para aqueles que se prostram diante dele. Para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Para aqueles que verdadeiramente clamam ao Senhor. Como está escrito. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas clama a mim. Nós estamos aqui também para clamar. Nós estamos aqui também para buscar. Nós estamos aqui também para nos posicionar diante de Deus. Que venha o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Toma, Senhor Jesus, a nossa vida nas tuas mãos e que seja feito aquilo que está no teu coração. E se por alguma razão, seja ela qual for, durante a caminhada, você se deparar com circunstâncias que te levem a duvidar, olhe para a palavra de Deus que diz que já não há mais nenhuma condenação. Olhe para a palavra de Deus que garante, que dá garantia absoluta de que você é livre. Livre para o louvor da glória do Senhor. O pecado, está escrito, não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Tudo isso por causa da nova aliança que Jesus Cristo celebrou com o homem. Tudo isso por causa da nova aliança que Jesus Cristo celebrou conosco quando morreu em nosso lugar. Quando assumiu. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, ele não usurpou, ele não desejou tomar o lugar de Deus. Antes, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando ele fez isso,
ele deu o exemplo, porque ele dizia que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir. Porém, o interessante é que a Bíblia vai me dizer que ele veio para o que era seu, para o povo de Israel, os descendentes de Abraão. Mas os seus não o receberam. Então ele abriu espaço para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele abriu espaço para que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam. O seu povo, povo hebreu, os descendentes de Abraão, não o receberam. Não o reconheceram como Messias. Não enxergaram nele o Filho de Deus, porque eles esperavam um Messias poderoso que viesse com autoridade humana, com riqueza, conquistando reinos na terra. Não. Jesus veio pregar o evangelho do amor e dizer: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. O propósito de Deus, quando mandou Jesus, foi simplesmente fazer valer sua vontade através de uma nova aliança. E Jesus cumpriu isso, de forma completa, perfeita. Lá na cruz ele exclamou e disse: está tudo consumado. Está celebrado, está feito. Está cumprido. A vontade do Pai foi realizada. E ali ele pendeu a cabeça e expirou. Entregou seu espírito nas mãos do Pai. E assim ele abriu espaço para que eu e você possamos ter vida abundante. Veja que privilégio nós recebemos. Veja que bênção ele nos garante. Veja que vitória ele conquistou por nós. De modo que quando nós temos quaisquer situações adversas em nossa vida, quaisquer lutas, quaisquer dificuldades que possam surgir ao longo do nosso caminho, nós não podemos nos deixar abalar. Porque nós temos um Deus presente, real, vivo, poderoso, santo, maravilhoso e misericordioso. Um Deus que supre, que cuida, que transforma, que liberta, que dá vida, que restaura, que abençoa e faz um milagre. Eu não tenho que me lamentar e ficar aqui tentando conjecturar por que não deu certo, por que deixou de dar certo, por que não foi como eu queria, por que não foi na hora que eu queria, por que não foi. Não é assim. Convém que ele cresça e que eu diminua, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra, na minha vida, como é feita no céu. Meditando sobre a palavra de Deus, a gente tem falado muito sobre a importância do meditar na palavra de Deus. Na noite de hoje, final da tarde, início da noite, eu meditava sobre a palavra de Deus. Mais especificamente sobre a vida de um certo homem chamado Paulo de Tarso. Um homem que viveu experiências únicas com o Senhor dos Exércitos. Um homem que conheceu intimamente o Evangelho de Cristo. Um homem que viveu de modo poderoso sobre a terra e experimentou uma transformação completa, radical na sua vida. Saulo, que depois veio a se tornar Paulo, era um homem radical. Ele era um radical nos seus princípios, nos seus conceitos, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, na sua leitura do mundo. Ele era radical. O que ofendesse, o que fosse contrário, ele era muito duro e determinado. Era um homem obstinado. Assim ele foi durante muito tempo perseguindo cristãos.
perseguindo os seguidores de Cristo, perseguindo os discípulos e os apóstolos, jogando os cristãos no cárcere, participando do seu julgamento, do seu sentenciamento. Saulo foi testemunha, foi participante, ele consentiu no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E tudo isso ele o fez entendendo que fazia o que era bom aos olhos de Deus. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus. Quem quiser depois pode ler, esse encontro com Jesus está narrado no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele foi até os sacerdotes, as autoridades do templo e do sinédrio e pediu cartas para perseguir, aprisionar e trazer para julgamento os cristãos. E de posse dessa carta do sacerdote, do sumo sacerdote, ele e mais um destacamento de homens, ele vinha em seu cavalo em direção a Damasco, quando de repente, queridos, há um momento em que o de repente chega na nossa vida. Há um momento em que o de repente chega na nossa vida. E eu quero glorificar a Deus antes de qualquer outra coisa, antes de continuar falando, eu quero glorificar a Deus, porque nessa pandemia chegou de repente para muita gente, inclusive para mim. Durante a pandemia, causada pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, essa Covid-19, chegou de repente de Deus à minha vida. Como tem chegado de repente de Deus na vida de muita gente. Chegou de repente de Deus na vida de Saulo. E ele se deparou com uma luz muito forte, intensa. De modo que ele não suportou continuar sobre o seu cavalo, ele caiu. Ele caiu do seu cavalo. Rosto em terra. Não podia ver. E ele ouviu, vindo daquela luz, uma voz que lhe dizia. A voz só falou depois que ele caiu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu, aquela voz, com uma pergunta. Quem és tu, Senhor? Haha. Quando Deus fala, até quem não conhece, reconhece. Quando Deus fala, até quem não o conhece, reconhece. Quem és tu, Senhor? Sem ver nada. Aquela luz ofuscou, bloqueou a visão de Paulo, de Saulo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Entenda, o Senhor conhece você. O Senhor me conhece. O Senhor conhecia Saulo, melhor do que Saulo imaginava. Ele conhecia o nome de Saulo. Ele conhece o seu nome. Quando ele fala com você, quando ele fala comigo, ele nos chama pelo nosso nome. Você não é só mais um. Você é filho. E todo pai conhece os seus filhos pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Responda-me, quem és? Eu sou Jesus. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo os cristãos. Aí entra um outro dado muito importante. Quem se mete com a igreja, quem se mete com a igreja, quem se mete com o povo de Deus, se mete com o próprio Jesus. Saulo estava ali para perseguir os cristãos.
Quem persegue cristãos, persegue o próprio Cristo. Quem persegue os cristãos, persegue o próprio Cristo. Sem saber, Saulo perseguia o próprio Jesus Cristo. Ocorre que, depois disso, ele ficou cego. E ele foi levado até uma casa ali na rua e ficou ali por 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, nada. Cego. Num canto. Parado. Muitas vezes Deus precisa parar você. Muitas vezes Deus precisa me parar para poder trabalhar. A pandemia parou muita gente. A pandemia parou muita gente. E eu dou glória a Deus por isso. Muita gente precisava ser parada para ouvir, para ver, para sentir e para receber. Saulo precisava de tudo isso, ele precisava ver a glória de Deus. Ele precisava ouvir a voz do Senhor. Ele precisava receber o Espírito Santo. Ele precisava ser cheio. E então, depois de 3 dias, 3 noites, Deus falou com outro homem chamado Ananias, um servo de Deus. Disse: Ananias, vá até aquela casa assim, assado, na rua tal. Deus dá endereço, sabia? Deus dá endereços. Você vai falar com tal pessoa em tal lugar. Deus dá endereços. Para fazer a vontade dele, ele te dá as coordenadas, ele dá o endereço. Ananias recebeu um endereço. Vá até onde o meu filho Saulo está. Imponha as mãos sobre ele, para que ele torne a ver. E Ananias argumentou: Saulo? Saulo de Tarso, Senhor? Aquele que persegue os cristãos? Sim, Ananias, o próprio. Mas, Senhor, ele persegue os cristãos. Vá. Mas, Senhor, eu mostrarei a ele, porque eu o escolhi para falar para reis e autoridades, para judeus e para gentios. E eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. A partir daquele momento, Ananias obedeceu. Ele chegou aonde Saulo estava, porque quando Deus dá o endereço, ele dá o endereço certo. Não tem erro. Não tem engano. Ananias chegou onde Saulo estava e Saulo estava lá. E Ananias impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão. Veja Deus fazendo a obra. Veja Deus fazendo a obra. O Senhor me mandou aqui, a saber, o próprio Jesus, que te encontrou no caminho de Damasco, para que tornes a ver. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele voltou a ver. E ele foi cheio do Espírito Santo. E ele foi batizado. E a partir dali, um novo homem. Não mais perseguidor. Ele passou a ser, num futuro muito próximo, passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Isto tudo como fruto de um encontro com Cristo. Tudo isso como fruto de um encontro com Jesus. Primeiro o Senhor precisou parar Saulo. Pare! O impacto dessa parada foi tão grande que ele caiu do cavalo. O impacto muitas vezes é grande, a gente acaba caindo. Muita gente com a cara no chão fica perguntando: mas o que aconteceu? Por que parou? Parou por quê? É a mão de Deus parando alguém.
O Senhor me mostra que há pessoas aqui que Ele tem parado. Há pessoas que estão comigo ao vivo que o Senhor tem parado com a sua mão. Pare. E ao mesmo tempo Ele também me mostra que há outras pessoas que ouvem em outros horários, não ao vivo, a live gravada, que também estão na mesma situação. Deus estendeu a mão e disse: pare. Pare. Somente assim eu poderei ter um encontro contigo. Então pare. Pare porque eu quero falar com você. Pare porque eu quero marcar um encontro com você. Pare porque eu tenho algo a lhe dizer e algo a fazer na sua vida. Pare porque eu tenho novidades para você. Pare porque chegou o tempo. Pare porque chegou a hora. Pare porque chegou o meu momento para você viver o novo. Para você viver o novo. Deus tinha para Saulo, que depois veio a ser Paulo, algo novo. Mas antes de Saulo viver algo novo, Deus precisou pará-lo. Pare! Ele vinha cavalgando, imponente, arrogante, prepotente, altivo e senhor de si mesmo, até que ele teve um encontro. Eu amo esse Deus que marca encontros. Ele teve um encontro com o verdadeiro Senhor dos Senhores. E nesse encontro, ele soube, lhe foi apresentado, se lhe apresentou o verdadeiro, o próprio, o único Senhor Jesus. Eu sou Jesus. Que coisa linda. Eu sou Jesus, a quem persegues. A Marciana escreveu assim: Deus me parou, minha vida era muito corrida, mais 2 empregos, muitas ocupações, e a Covid me parou, me deixou só para ter encontro comigo. De fato, Deus às vezes permite certas situações para que nós possamos ouvi-lo. Não fosse assim, Saulo jamais teria ouvido a Jesus. Então Jesus disse: pare, pare. E quando Deus diz pare, não há quem continue. Quando ele diz pare para alguém, não há quem continue. Não há como passar por cima da mão dele. Quando ele põe a mão e faz pare, é impossível continuar. Não era possível para Saulo avançar, nem do alto do seu cavalo, nem com a sua altivez. Não era possível continuar. E alguém que ia imponente sobre seu cavalo entrou na cidade cego, sendo conduzido por alguém. É assim que começa o trabalho de Deus. Ele precisou deixar Saulo cego para assumir o controle da vida de Saulo. Muitas vezes Deus tem que permitir algumas coisas na nossa vida, algumas situações, para ele assumir o controle. Que senão a gente não entrega o controle para ele, não. A gente quer ficar no controle, a gente quer ser o dono, a gente quer ser a autoridade. Ele é a autoridade. Ele é o Senhor. Ele é o dono. Ele é o mestre. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o dono dos céus. Ele está no controle, não eu. Saulo perdeu o controle. Saulo
precisou ser levado por alguém, precisou ser colocado numa casa, e ele não tinha o que fazer. Ele não tinha mais para onde ir, ele não tinha a quem recorrer, ele ficou ali. Porque Deus disse: pare. Pare. Pare, pois tenho negócios contigo. Pare, pois chegou a minha hora contigo. E então, quando chega a hora de Deus, não tem como resistir. A Vânia escreveu assim: verdade. Eu sei que essa turbulência que eu estou vivendo é permissão de Deus para eu buscar mais sua presença. E a Marciana escreve: Deus me pôs num isolamento de tudo e de todos para que eu tivesse tempo para Ele. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Ele tem que permitir algumas coisas na nossa vida para que nós possamos viver o novo. A palavra que Deus colocou em meu coração, escrita por Paulo, esse que encontrou Jesus na entrada de Damasco, no caminho de Damasco. Quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Você quer viver o novo? Aqui ele fala sobre isso. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, o agora homem de Deus, o agora perseguido por causa do Evangelho. A Vânia escreveu assim: eu sei, pastor, porque quando estava tudo bem, eu ia para o shopping ao invés de ir para a igreja. E Paulo escreve assim: irmãos, quanto a mim, ele fala de si mesmo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me, olha o que ele faz. Ele não julgava ter alcançado o objetivo, a perfeição. Ele dizia: não alcancei. Não alcancei. Se você ver isso, você vai encontrar essa explicação no versículo anterior, versículo 12. Eu não alcancei a perfeição. Não julgo que tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Aí ele conta um pouquinho do que ele fazia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Olha, foi esta palavra que ele colocou no meu coração. Vivendo o novo. Olha o que Paulo fazia. Ele esquecia as coisas que ficavam para trás, avançando para as que estavam à sua frente. Então ele esquecia o pecado que ficava para trás, avançando aqueles que estavam à sua frente, a vontade de Deus. Ele esquecia a carne que ficava para trás e avançava, olhando para frente, olhando o fruto do Espírito. Ele esquecia o pecado que ia ficando cada vez mais longe, avançando na direção da vontade do Senhor, cada vez mais perto. A vontade dele ficava para trás e ele rumava em direção à vontade de Cristo. A natureza dele, humana, carnal, ficava para trás e ele avançava até atingir a estatura do varão perfeito. E como ele agia? Versículo 14. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. O alvo é Cristo.
Eu prossigo em direção ao Senhor. As circunstâncias, as lutas, as provas, as tribulações estão aí, mas eu prossigo. Eu esqueço, eu deixo para trás. E é interessante que o profeta Isaías também fala isso no capítulo 43, versículo 18 e 19. Deixando para trás, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. O que o Senhor colocou no meu coração para hoje é vivendo o novo. Se tem alguém nesta live insatisfeito com o que tem vivido, não importa se você está ao vivo agora comigo ou se você está assistindo em outro horário a palavra gravada. Mas a palavra se aplica de igual modo. Se você não está satisfeito com o que tem vivido, quero lhe dizer algo. O Senhor está te convidando a deixar para trás as coisas antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que faço coisa nova. E o apóstolo Paulo, ele dizia, eu prossigo para o alvo. Para quê? Para o prêmio, para a recompensa da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. A Nanda aqui faz uma observação interessante. Ela escreve mudança de atitude. Mude de atitude. Porque só há um meio de deixar as coisas que para trás vão ficando. Mudança. Encontro com Deus envolve mudança. Ei, eu vou repetir isso. Encontro com Deus envolve mudança. Ainda não entendeu? Preste atenção. Encontro com Deus envolve mudança. Saulo mudou até de nome. Pense numa mudança radical e completa. Deixou de ser perseguidor. Esqueceu tudo aquilo que fazia e passou a pregar o evangelho porque teve um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus não continua igual antes. E o apóstolo aqui ele diz na sua carta aos Filipenses, a igreja em Filipos, eu prossigo para o alvo. O objetivo dele, ele escreve num outro momento, atingir a estatura do varão perfeito. E ele diz aqui mesmo no versículo anterior, que ele não obteve ainda a perfeição, mas ele prossegue para conquistar tudo aquilo para que também ele foi conquistado. Porque ele reconhecia, um dia Cristo me conquistou, então eu tenho que prosseguir para conquistar o que ele tem para mim. Que é uma oração que eu tenho feito todos os dias. Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu não quero o que os homens têm para mim. Eu não quero o que eu mesmo penso para mim. Mas eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Se o Senhor tem ministério, eu quero ministério. Se o Senhor tem bênção, eu quero bênção. Se o Senhor tem viagem, eu quero viagem. Se o Senhor tem palavra, eu quero palavra. Se o Senhor tem live, eu quero live. Se o Senhor tem mistério, eu quero mistério. Se o Senhor tem profecia, eu quero profecia. Se o Senhor tem ensino, eu quero ensino. Se o Senhor tem repreensão, eu quero repreensão. Se o Senhor tem perdão, eu quero perdão. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim, deixando para trás. Ele escreve também, o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, a igreja em Corinto. Segunda carta, 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu já esqueço. E uma coisa eu até comentei esses dias. Certas situações que eu vivi estão tão longe, não em anos, mas em realidade de vida, estão tão longe que parece que foi, entre aspas, uma outra vida. Tão longe, tão
desconectado da minha realidade com Deus hoje, que aquilo parece que foi outra pessoa, outro Alexander que viveu. Eu olho para a cruz hoje, projeto a minha vida na cruz, porque a Bíblia traz uma palavra clara da parte de Jesus Cristo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavra clara do Senhor Jesus. Palavra objetiva e direta. Então, quando eu olho para a cruz, projeto a minha vida na cruz hoje, e me lembro de coisas que vivi, parece que foi noutra vida, tão longe. Ananda escreveu assim: só prossegue quem olha para Jesus. Enquanto o alvo for outro, é inércia e estagnação. Prossigo para o alvo, dizia o apóstolo Paulo, versículo 14 do capítulo 3 de Filipenses. Você tem prosseguido? Você tem avançado? Todos aqui têm o hábito de dizer, inclusive eu quero a minha bênção. Eu quero o meu milagre. Eu quero a minha resposta. Mas antes disso eu tenho que responder para Deus se eu estou prosseguindo para o alvo. Porque só vai ter bênção, milagre e resposta quem prossegue para o alvo. Que alvo? Cristo. Cristo é o alvo. Sem saber, Saulo acertou o alvo. Perseguindo cristãos, ele encontrou a Cristo. Não estou dizendo que você vai começar a perseguir cristãos, não é isso. Mas é que o Senhor marcou encontro com ele, como o Senhor marca encontros conosco. O Senhor marcou encontro comigo na pandemia e disse: agora você vai começar. Mas começar o quê, Senhor? Pregue. Pregar onde, Senhor? Está tudo fechado. O Senhor esqueceu, não percebeu, não se deu conta que nós estamos numa pandemia? Pois vá para a internet. Vá para as lives. E hoje, pela misericórdia do Senhor, estamos na nossa live de número 172. 172 dias de palavra de Deus. Já estamos nos aproximando de 6 meses. Diariamente. Se somarmos com as lives da madrugada, já temos aí perto de 250 ministrações. Foi uma determinação do Senhor que nós dissemos: eis-me aqui, Senhor. Tudo isso à disposição, salvo, bonitinho, guardadinho, catalogado com tema e versículo-chave no YouTube, no Instagram e no Facebook. Sim, Vânia, para a honra e glória do Senhor. Apenas por misericórdia de Deus e para a honra e glória do Senhor. E com isso eu quero concluir essa ministração dizendo o seguinte para você. O Senhor, escute bem, o Senhor, ninguém menos do que Ele, te convida a viver o novo. O Senhor te convida a viver o novo. Você quer viver o novo? Vem comigo para a live da meia-noite, daqui a pouco, e vamos clamar. Eu creio que vai haver respostas. Se você quer viver o novo, vem comigo para a live da meia-noite, para o clamor. Clamar se clama na madrugada. Aqui é estudo, aqui é palavra. 22 horas é hora de palavra. Depois, a gente clama. Você quer viver o novo? O Senhor está te convidando para viver o novo. Ele te parou primeiro. E aí aquela música, né? Por que parou? Parou por quê? Eu parei porque tinha um encontro que Jesus marcou comigo.
Eu parei porque tinha um encontro que Jesus marcou comigo. Eu também vivi isso. Eu parei nessa pandemia porque tinha um encontro que Jesus marcou comigo. Viu, Nanda? Viu, Marciana? Viu, Vânia e Fabiane? Eu parei porque Jesus marcou um encontro comigo. Alguém perguntou, por que parou? Eu parei porque Jesus marcou um encontro comigo. Eu parei porque ele escreveu na agenda dele um encontro comigo. Quem está disposto, quem quer se dispor a viver o novo, como a Nanda acabou de escrever, bora orar. Bora se colocar na presença de Deus. Bora se colocar diante do Senhor. Porque tem encontros marcados. Tem encontros marcados. E ninguém, escute, ninguém volta de um encontro com o Senhor da mesma maneira. De jeito nenhum. Né, Raquel? Ninguém volta de um encontro com o Senhor da mesma maneira. Mas não volta mesmo. Você sai mudado. Você sai transformado. Você sai renovado, restaurado. Nova criatura. Encontro com Deus. Te espero daqui a pouquinho. Venha e convide pessoas. Na hora a gente vai disparar o aviãozinho, mas antes você já pode chamar alguém. Escuta, vem orar comigo. Vem clamar comigo. Vem buscar a presença de Deus comigo. A Marciana escreveu, meu encontro está sendo maravilhoso. Teve batalhas, mas está valendo a pena. Sim, todo encontro com Deus vale a pena. Todo e qualquer encontro com Deus vale a pena. Não desista. Não desanime. O Deus em quem nós cremos, né, Nanda? É Deus de restituição. Né, Nádia? É Deus de restituição. Ele traz de volta o que se perdeu. A Bíblia fala que eu restituirei, diz o Senhor, os anos perdidos, os consumidos pelo gafanhoto. A gente fala, eu perdi tudo. Deus restitui. Não tem problema para Deus isso não. Ele é o dono do céu, o dono do ouro e da prata. Para ele ter problema não. Que você perdeu, para ele trazer tudo de volta em dobro é fácil. Ele é Deus. Ele é Deus. Só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu vi a Raquel colocando aqui pedido de oração. Eu sempre peço que mandem os pedidos de oração para o direct ou para o WhatsApp. Que assim eu consigo anotar no caderno de orações para a gente clamar à meia-noite. Mande o pedido de oração que eu anoto para a gente clamar. Deus abençoe. Meia-noite a gente volta para o clamor. E aqueles que alcançam com a sua fé, aqueles que creem, viverão o novo através de um encontro com o Senhor. A Vânia escreveu, eu estava tão desanimada, mas Deus é tão maravilhoso que eu estou renovada para a honra e glória do nome de Jesus. Isso é encontro marcado por Ele. Quem chega desanimado sai animado. Quem chega derrotado sai vencedor. Quem chega frustrado sai honrado. E assim por diante. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças.
Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e se fatigam. Os jovens de cansados caem. Mas o Senhor dá forças ao cansado e renova o ânimo daquele que já não tem mais nenhum vigor. Isaías capítulo 40, versículos 29, 30 e 31. Confia no Senhor. Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Até daqui a pouco, queridos. 22 horas foi esta live. A gente se encontra agora na da meia-noite. Clamor da madrugada. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.